O Flávio Dino não tinha dito nada, foi passando o tempo, assumiu o Paulo Gonet na Procuradoria-Geral da República e nada. Eis que o Flávio Dino se pronunciou, né? Eu duvido que o Flávio Dino vai deixar acabar o ano. Agora ele pediu férias pro Lula, deve ter férias o Flávio Dino aí no final do ano, né? E aí ele já emenda férias com o recesso do Judiciário e vai pro STF no final de fevereiro, logo depois do Carnaval. Pois bem, o Flávio Dino também, faz alguns meses, ele falou que quer cuidar mais da saúde, que com o ministro estava muito atribulado para ele, então ele vai usar esse tempo também para cuidar de si mesmo, porque tem que estar bem o Flávio Dino por muitas e muitas décadas, né? E aí, eu estou esperando o Flávio Dino, o diretor-geral da Polícia Federal, eles também vão falar sobre o relatório que eles prometeram para dezembro sobre os casos do dia 8 de janeiro. Mas sobre o caso Marielle, o Flávio Dino se pronunciou. Não ia deixar as pessoas ali. E agora? E agora? O que vai acontecer? Pois bem, palavras de Flávio Dino. A giripoca vai piar. Isso mesmo. A chapa vai esquentar para quem matou Marielle e para os seus comparsas, viu? Então aqui com vocês, ministro da Justiça, futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Eu, no dia 2 de janeiro, disse que nós iríamos, ministra Cida, elucidar definitivamente o caso Marielle Franco. E hoje, alguém pergunta, bom, decorrido um ano, as investigações avançaram, é claro que eu não controlo o inquérito, eu não tenho a honra de ser policial, mas o doutor Andrei está aqui e eu quero reiterar e cravar, não tenham dúvida, o caso Marielle em breve será integralmente elucidado, porque esse é um caso fundamental pelo seu simbolismo de defesa das mulheres na política e, portanto, de defesa da política. Eu, no dia... Então tá aí o Flávio Dino dizendo que muito em breve será elucidado, ou seja, ele não diz mais que é até o final do ano. Então, quem dizer, Thiago, até o final do ano, será que vai? O Flávio Dino prometeu? Não, muito em breve. Ele diz aí não tem acesso ao caso, mas ele conversa com o diretor-geral da Polícia Federal, que com certeza tem acesso ao caso. Eles não podem vazar muito, porque se vazar alguma coisa, os mandantes podem fugir, podem tentar destruir provas e coisas do tipo. Lembremos que eles conseguiram a delação do Elcio Queiroz. Elcio Queiroz era o motorista do carro que saiu lá do condomínio onde morava Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Renan Bolsonaro moravam, e foi até o local onde estava a Marielle, esperaram seguir e depois assassinaram a Marielle. O Rony Lessa, que é o assassino, ele foi sondado para delatar e não se sabe se ele fez a delação, mas muita gente diz que o Rony Lessa deve ter delatado já. E que a partir do momento em que eles descobrirem se é verdade ou não, e se for verdade o que disse o Rony Lessa, ele pode ter até uma diminuição da pena se ele levar os mandantes. Então a coisa vai ficar bem ruim aí. O problema aí, que está deixando muita gente no Rio de Janeiro apavorada, é que as últimas coisas que vazaram na imprensa, e olha, eu vou falar, a última vez que o Flávio Dino falou do assunto faz 4 ou 5 meses. Depois, nos 30 dias seguintes, a imprensa conseguiu algumas informações do inquérito, até trouxe algumas aqui. A primeira mostrava ali que um bicheiro que tem negócios com a milícia, que se chama Bernardo Belo, foi ele quem contratou ali um outro miliciano, aí ele é bicheiro miliciano, contratou um outro miliciano, que, por sua vez, contratou o assassino da Marielle, ou seja, já sabe, quem contratou o Rony Lessa foi esse outro miliciano, contratado pelo Bernardo Belo. Bernardo Belo que tinha negócios com o Adriano da Nóbrega, que era o chefe da milícia Escritório do Crime. Os dois assassinos da Marielle, que se sabem que é o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, eles pertenciam a essa milícia Escritório do Crime. O que ainda não foi dito pelo Flávio Dino, que aí fica uma dúvida, é o seguinte: havia mesmo um terceiro integrante no carro que matou a Marielle? O que se dizia em 2019, tem matérias de 2020 também, é que o carro da Marielle estava à direita do carro onde os assassinos estavam. E o Rony Lessa, ele estava sentado no banco de trás, do lado esquerdo. E aí ele teve que pular rapidamente de lugar com a terceira pessoa no carro e atirar. E que isso seria corroborado por câmeras de segurança. Só que nunca confirmaram o terceiro integrante do carro. E a delação do Elcio Queiroz não foi totalmente exposta aí pela Polícia Federal, mas quando anunciaram, fizeram uma mega operação também, e anunciaram busca e apreensão e tudo mais, e anunciaram a delação dele, não tocaram nesse ponto.
Tocaram no ponto de que eles saíram do Vivendas da Barra, trocaram de carro, usaram um carro que foi dado pelo funcionário do Bernardo Belo, e que ali eles foram com esse novo carro. E que o Rony Lessa tinha vários celulares e que ele tinha um celular velho que ele não sabia nem usar direito. Isso aí foram alguns detalhes que foram dados pelo Elcio de Queiroz. O Rony Lessa, o depoimento oficial dele, nega tudo isso. Porém, foi oferecida a delação premiada para ele. Lembremos que o Rony Lessa era vizinho de Jair Bolsonaro. E na casa dele foram encontrados 117 fuzis, porque ele era um dos maiores milicianos do Rio de Janeiro. Rony Lessa, que disse também em entrevista à revista Veja que quando ele perdeu a perna no atentado, porque ele era miliciano, e outros milicianos tentaram matá-lo. E aí ele acabou perdendo a perna. Quando ele perdeu a perna, quem o ajudou foi o então deputado Jair Bolsonaro. Ele disse, o Bolsonaro me ajudou mesmo, porque eu como policial tinha direito, hein? Aí ele tenta minimizar, falar que não era uma coisa assim, mas é estranho, né? Você é vizinho do cara. Ele te ajuda quando você precisa, quando você sofre um atentado. Aí você mata o cara que é a mulher que é inimiga do filho dele, que também é seu vizinho. Que coisa. E aí logo depois dela morrer, na mesma noite, justo eles e o gabinete do ódio controlado por eles passam a disseminar fake news contra a vítima do crime. Não tem nenhuma ligação, hein? Aí você deve estar pensando, Thiago, pelo que você está falando aqui, nesses 7 minutos de vídeo, tá claro que o Bernardo Belo deve ser o mandante. Se ele contratou a pessoa que contratou o assassino e ele ainda tinha negócios com o chefe da milícia que mandou matar ela, para quem não sabe, o Adriano da Nóbrega, ele tinha negócios com o Bernardo Belo e a polícia tem indicações de que, aí é outro crime, outras investigações, de que a milícia do Adriano da Nóbrega matou um dos concorrentes desse Bernardo Belo. Então tem aí algumas ligações. Então deve ser ele o mandante. Fim. Só que não quer dizer que ele seja o mandante. O que ocorre muitas vezes nesse mundo do crime do Rio de Janeiro é que alguém contrata ele que contrata outra pessoa, que contrata outra pessoa, que contrata outra. Você fala, mas então ele tem envolvimento, tem que ser preso. Então, só que tem que provar bem provado. O fato de ser o funcionário dele, de ter indícios de que foi ele, para a Polícia Federal até o momento, não é suficiente. Você veja, a Polícia Federal deve ter informações melhores do que nós. Só que tem uma coisa aí que é o que se diz. E pela fala do Flávio Dino, faz algum tempo, também parece ser. Ele falou os mandantes, no plural. E aí o que se diz é que mais de uma pessoa queria matar Marielle e que eles se uniram para matar Marielle porque ela estava realmente causando incômodos à bandidagem do Rio de Janeiro. E aí queriam matar a Marielle até para que ela servisse de exemplo para que outros aliados dela, que também estavam causando incômodos à milícia, parassem e calassem a boca. É isso. E aí o que acontece... o que dizem é que vários clãs poderosíssimos no Rio de Janeiro, cujo sobrenome começa com a letra B, que estavam ali querendo matar Marielle. Não sabe quais deles estão sendo aí investigados oficialmente, quais deles, o Bernardo Belo com certeza, né, que aparece o nome dele em tudo que é coisa desse caso, e quais deles estão realmente envolvidos. Mas a Marielle foi morta menos de 2 semanas depois dela denunciar crimes na intervenção que acontecia no Rio de Janeiro, cujo interventor era um general, cujo sobrenome começa também com B. Não quer dizer que o general tem alguma coisa a ver com isso. O general que inclusive foi vice do candidato derrotado em 2022, que é pai do vereador, também vizinho do assassino, que brigou com a Marielle. Este candidato, que também o sobrenome começa com B. E o filho dele, vereador, não vou falar o nome, mas que era vizinho aí da Marielle e que brigou com a Marielle feio nos corredores da Câmara do Rio de Janeiro, da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. 3 semanas antes, esses dois aí, cujo sobrenome começa com B, eram vizinhos do Rony Lessa, moravam no condomínio Vivendas da Barra Pesada. Aí você fala, caramba, Thiago, tem muita gente aí com a letra B que tinha motivos aí para odiar a Marielle. Só que tem um outro, um miliciano também que atuava nas áreas, atuava nas áreas onde a Marielle, assim, com essas famílias aí cujo sobrenome começa com B, esse outro miliciano também, ele é uma família que está na política, cujo sobrenome também começa com a letra B, e que já foi até investigado e apontado
pela Procuradoria-Geral da República como alguém que tentou desviar o foco das investigações, tentou incriminar uma outra pessoa. Vai chegar, então é por isso que tem muita gente apavorada aí no Rio de Janeiro. Veremos o que acontece. Eu peço aí a sua inscrição no canal e que seja feita a justiça. Falou!